E se eu te dissesse que um homem foi acusado de ensinar governantes a mentir, a trair, a manipular e até a matar? E se eu te dissesse que, na verdade, ele apenas descreveu o mundo como ele realmente é, e não como gostaríamos que fosse? Durante séculos, o nome Maquiavel foi associado à frieza, à crueldade e à ausência de moral. Mas poucos conhecem o homem por trás do mito. Poucos entendem o contexto brutal em que ele viveu. Poucos percebem que talvez ele não estivesse defendendo o mal, mas tentando salvar seu país do caos. Hoje você vai entender por que Maquiavel foi odiado, temido e censurado, e por que, mesmo assim, se tornou um dos pensadores mais influentes da história política. Prepare-se, porque hoje não vamos falar de fantasia, vamos falar de poder. Esta é a história completa de Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel nasceu em 1469 na cidade de Florença. Mas a Itália daquela época não era o país que conhecemos hoje. Não existia Itália. Existiam cidades-estados rivais. Florença, Veneza, Milão, Nápoles, os estados papais, cada uma lutando por território, riqueza e influência. Era um tempo de guerras constantes, conspirações, assassinatos políticos, mudanças de poder quase anuais. Florença era oficialmente uma república, mas na prática o poder gravitava em torno de uma das famílias mais influentes da Europa, a Casa de Médici. Os Médici eram banqueiros, mecenas do Renascimento, financiadores de artistas como Leonardo e Michelangelo, mas também eram estrategistas políticos implacáveis. Maquiavel cresceu observando este cenário. Ele viu algo que muitos ignoravam. A política não era guiada pela moral cristã, era guiada pelo interesse, a juventude e a ascensão política. Maquiavel não nasceu nobre, não herdou títulos, não herdou fortuna, mas herdou algo mais perigoso: educação. Estudou história romana, leu Tito Livio, estudou os feitos de Júlio César, leu latim, aprendeu retórica, aprendeu a observar o comportamento humano. Quando os Médici foram expulsos de Florença em 1494, a cidade voltou a ser uma república. E foi neste momento que Maquiavel entrou na política. Ele foi nomeado secretário da segunda chancelaria da República Florentina, um cargo estratégico. Ele organizava missões diplomáticas, redigia documentos oficiais, participava de decisões militares. Não era apenas um funcionário, era um observador privilegiado do poder. O contato com os grandes líderes. Durante sua trajetória diplomática, Maquiavel viajou por diversas cortes europeias e foi nessas viagens que ele começou a formar sua visão realista da política. Um dos encontros mais marcantes foi com Cesare Borgia. Borgia era filho do Papa Alexandre VI, ambicioso, calculista, frio. Ele eliminava inimigos sem hesitação, usava alianças enquanto eram úteis, descartava quando deixavam de ser. Maquiavel observou atentamente e viu algo que o marcou profundamente. Borgia entendia que o poder precisava ser consolidado rapidamente. Crueldade prolongada gera revolta. Crueldade estratégica gera estabilidade. Essa ideia se tornaria central em sua obra. A importância das armas. Maquiavel também percebeu outro erro fatal das cidades italianas. Elas confiavam em mercenários, soldados que lutavam por dinheiro, mas que não tinham lealdade verdadeira. Se recebessem uma oferta melhor, mudavam de lado. Se a batalha fosse arriscada demais, fugiam. Para Maquiavel, isso era uma fraqueza estrutural. Um Estado que depende da força dos outros está condenado. Ele defendia exércitos próprios, disciplina constante, preparação mesmo em tempos de paz. Porque, segundo ele, os que ignoram a guerra perdem seus estados. Os que estudam a guerra se tornam príncipes. A queda e a tortura. Mas então, tudo mudou. Em 1512, com apoio espanhol, os Médici retornaram ao poder. A República caiu e Maquiavel foi associado ao antigo regime. Ele foi preso, acusado de conspiração, torturado num método chamado estrapado, onde o corpo era suspenso, pelos braços amarrados nas costas. Imagine a dor, imagine a humilhação.
Depois foi exilado, banido da política, banido de ocupar cargos públicos. Para um homem que respirava a política, isso foi devastador. O exílio e a criação de uma obra imortal. Isolado no campo, afastado da vida pública, Maquiavel começou a escrever. E em 1513 nasceu sua obra mais famosa, O Príncipe. Ele dedicou o livro aos próprios Médicis, não por submissão, mas por estratégia. Ele queria voltar ao jogo. O livro não era um tratado filosófico abstrato, era um manual prático, objetivo, direto, sem floreios morais. Ele analisou diferentes tipos de principados, hereditários, novos, misturados, eclesiásticos. Mostrou como conquistá-los, como mantê-los e, principalmente, como não perdê-los. Virtua e fortuna. Dois conceitos centrais aparecem na obra. Virtu, não no sentido moral, mas como capacidade estratégica. Coragem, inteligência, adaptabilidade e fortuna. A sorte, o acaso, o imprevisível. Para Maquiavel, metade da vida é governada pela fortuna. A outra metade depende da virtu. Ou seja, você não controla tudo, mas controla como reage. Amor ou medo. Uma das frases mais famosas atribuídas a ele é melhor ser temido do que amado. Mas ele completa, se não puder ser os dois, porque o amor depende da gratidão, e a gratidão é instável. O medo depende do castigo, e o castigo é mais previsível. Mas ele alerta, nunca permita ser odiado, porque o ódio gera conspiração. Aqui está a genialidade de Maquiavel. Ele não defendia tirania descontrolada, ele defendia equilíbrio estratégico, o uso da crueldade. Maquiavel faz uma distinção importante. Crueldade mal utilizada é aquela repetida constantemente. Crueldade bem utilizada é aquela aplicada de uma vez, quando necessária, e depois interrompida. O mal deve ser feito rapidamente. O bem deve ser distribuído aos poucos, porque as pessoas esquecem no sofrimento passado, mas lembram dos benefícios recentes. Isso não é moral, isso é psicológico. A reputação distorcida. Maquiavel morreu em 1527. Pobre, sem recuperar prestígio. O Príncipe só foi publicado em 1532. A Igreja colocou a obra num índice de livros proibidos. Seu nome virou o adjetivo maquiavélico, sinônimo de traição e manipulação. Mas poucos leram o livro inteiro. Poucos perceberam que ele também escreveu obras republicanas como Discurso sobre a Primeira Década de Tito Livio, onde ele defende a participação popular em instituições fortes. Ele não era apenas um defensor de príncipes, era um analista do poder. O verdadeiro legado. Maquiavel foi o primeiro pensador moderno da política. Ele separou política de religião idealizada, separou poder de moral idealizada. Ele analisou governantes como um cientista observa fenômenos, sem ilusões, sem romantismo, e por isso incomodou, porque ele disse em voz alta o que muitos praticavam em silêncio. Nicolau Maquiavel não criou a maldade. Ele descreveu a realidade nua e crua do poder. Ele viveu em um mundo instável, viu repúblicas caírem, viu líderes traírem, viu cidades serem destruídas e decidiu escrever um manual de sobrevivência política. Hoje, mais de 500 anos depois, suas ideias continuam vivas. Na política, nas empresas, nas estratégias militares, na geopolítica. A pergunta final não é se Maquiavel estava certo. A pergunta é, você teria coragem de governar apenas com bondade? Ou entenderia que, às vezes, estabilidade exige decisões difíceis? Porque, no fim, os ingênuos esperam que o mundo seja justo. Os estrategistas entendem que o mundo é disputado. E enquanto houver poder, haverá Maquiavel. Se você chegou até aqui, comente. O poder é para os preparados. E até o próximo jogo.